Muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pelo culto que tivemos agora de manhã, pelas suas misericórdias. Agradecemos pela vida do André. Peço que o Senhor o use para que ele possa nos ensinar e que sejamos edificados, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, a imagem aqui, bom, agora vocês estão vendo só a tela, né? Então, é que aqui em casa, o computador fica de frente para a janela, então tem que deixar fechada, e aí eu fico bem escuro aqui, a minha imagem fica escura. Também que eu sou mais branquinho, mas a imagem fica bem escura aqui, eu mesmo quando me vejo aqui, vejo bem escuro. Bom, vamos lá falar, continuando aqui, o nosso assunto sobre morte, né? A última hora. Temos conversado aí sobre alguns assuntos referentes a isso, relacionados a isso, né? A última lição, ela foi bem pesada, né? O Ivan aí tem dado falando sobre o anticristo. Então vamos num assunto mais relax, um assunto mais interessante para nós, né? Que é falar sobre a ressurreição. E aí aqui a gente não vai ficar falando somente da ressurreição de Jesus, mas nós vamos tentar entender um pouco o que significa essa ressurreição, né? O que a ressurreição de Jesus significa para nós. E vamos falar um pouquinho também sobre a nossa ressurreição, tá? A ressurreição no final dos tempos. Eu vou dar uma pincelada aqui nos principais versículos, porque são muitos, mas são muito importantes para nós, e a gente vai acabar voltando muito nesse texto, tá? Toda a nossa lição ela é baseada em todos esses versículos, deste capítulo específico, e eu vou dar uma pincelada em alguns versículos aqui, que são temas para a nossa aula, são essenciais para o tema que a gente vai falar agora, que é sobre ressurreição, tá? Então Paulo começa falando aos Coríntios: agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual vocês continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem no evangelho. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, apareceu a Tiago, de fato, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que os outros, no entanto, não sou eu quem tem feito isso, sim a graça de Deus. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou pelos outros, o importante é que foi isso que todos nós anunciamos. E vocês creram. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. E vocês não têm nada para crer. E neste caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Então, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. E aí ele fala sobre a morte, um pouquinho sobre como que Jesus virá no final dos tempos. O versículo 29. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Os mortos não são ressuscitados? Por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? Então ele está enfatizando bastante um levantamento sobre a hipótese de Jesus não ter se ressuscitado. Tá?
Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Mas alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Então aqui já entra num outro assunto, que é, tá bom, Jesus ressuscitou, e os outros? Como que vão ressuscitar? Aí ele faz uma analogia com uma planta. Quando você semeia uma semente, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, um grão. Agora, já não é igual ao corpo quando a planta cresce. Deus dá essa semente o corpo que ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. Aí ele fala da separação dos corpos, os que existem na terra, no céu, dos tipos de animais e tudo mais. Mas aqui é importante: quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Aí ele fala sobre Adão, que foi o primeiro homem, e que Jesus é o Espírito que dá vida. Escutem bem: nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Bom, então aqui Paulo faz um resumo total sobre a ressurreição de Jesus Cristo e coloca aí no assunto a ressurreição dos corpos, a ressurreição da igreja, a ressurreição dos cristãos e todos que já morreram, e o que aconteceria com os que não morreram na vinda de Cristo, os que estarão vivos na época. Então ele faz todo um compilado ali, diante de uma discussão que está acontecendo ali em Corinto, né? Com os coríntios, e ali uma discussão acalorada, então, até mesmo questionando a ressurreição de Cristo. Né? Então, os capítulos, esse capítulo ele é dividido em algumas partes. Né? Paulo lembra aos coríntios que eles haviam concordado com a ressurreição dos mortos quando creram na ressurreição de Cristo. Tá? Então ele falou: olha, lembra? Nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, vocês creram, alguns de vocês viram. Então, estamos concordando que a ressurreição dos mortos, que já foi falado, acontecerá. Né? Nós não temos mais base para negar a ressurreição dos cristãos. Nós acreditamos na ressurreição de Cristo, acreditamos na ressurreição dos corpos. Tá? Então, de 1 a 11, ele faz todo esse compilado. Inclusive, é um fechamento, né? Existem aqueles subtemas dentro do capítulo, né? De 1 a 11, ele é um subtema total. Então, ele fala no final. Ó, no final, não importa quem está entregando a mensagem. Se sou eu, se são os outros apóstolos. O importante é que nós anunciamos que vocês creem. Depois, ele contesta o falso ensinamento que motivou essa onda de negar a ressurreição dos mortos. Né? Tá bom, a gente viu a ressurreição de Jesus, mas a gente não sabe como vai ser a ressurreição dos mortos. Então, como que eu vou falar de alguma coisa que eu não sei? Então, Paulo começa a contestar. Então, ele fala do 12 ao 34, ele fala sobre a nossa ressurreição. E ele fala de que forma seria, tal, e tudo mais. E no final ele realmente fala: ó, comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Inclusive, ele enfatiza, né, no versículo 12, Paulo, então, argumenta diretamente contra a objeção à ressurreição de mortos. Né? Ele fala aqui assim: se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? E aí, do 35 ao 49, é mais um subtema, que daí já é a ressurreição do corpo. Né? E aí ele fala sobre a analogia da planta, tudo. Alguns coríntios não estavam entendendo a importância do corpo físico. E ele fala:
ele fala sobre a alma, ele fala sobre o corpo imortal, mas ele fala, para isso tem que ter um corpo mortal. E aí ele enfatiza bastante esse negócio assim, gente, nós temos um corpo imortal, nós temos um corpo que vai seguir com Jesus Cristo, que vai subir aos céus e vai viver com ele. Só que isso depende do corpo mortal aqui na Terra, tá? Aquilo que fazemos, aquilo que nós estamos aqui para fazer alguma coisa, para cumprir a missão de Cristo. Então, não é, e ele enfatiza bem nos últimos versículos, não é em vão aquilo que nós estamos fazendo aqui, tá? Não é em vão. E aí, Paulo, então, se utiliza dessas argumentações e extrai várias conclusões sobre a ressurreição. Né? Então, aí ele conclui, né, utiliza todas essas argumentações, essas dúvidas, das coisas que os coríntios estão levantando, para usar isso daí e dar uma aula no final sobre a ressurreição de Jesus. Tá? Então, para uma pessoa, né, que não vivenciou toda aquela história com Jesus e depois não sabe também como será o fim do mundo ou a vinda de Cristo, é uma pessoa completamente iluminada pelo Espírito Santo para falar a nós sobre a ressurreição de Jesus e a nossa, dos nossos corpos. Tá? A ressurreição da igreja ou daqueles que não são da igreja, como que seria isso? Beleza? Meio complicado, mas é isso aí. Entendido até aqui, gente? Então, esse é um resumo de Coríntios 15. É super interessante ler essa parte de 1 a 58 mesmo, onde ele fala sobre a ressurreição de Jesus. E aí, uma coisa que a gente coloca aqui, ó. Qual é a importância dessa lição? Tá? Então, qual é a importância de falar da ressurreição de Jesus e explicar um pouco sobre como seria a ressurreição dos corpos? A gente não sabe exatamente como vai ser, mas a Bíblia cita algumas coisas. Então, vamos entender qual a relação, então, da ressurreição de Cristo e a nossa no futuro, quando Jesus vier e quando ele vai nos resgatar. Como que a gente pode refletir sobre o impacto da ressurreição de Cristo nas nossas vidas? Será que a ressurreição de Cristo ela foi só um fato histórico? Será que ela foi só alguma coisa que aconteceu na história da humanidade e não mudou nada? Ela só serve para os ensinamentos cristãos? E proclamar a ressurreição de Cristo e agradecer a Deus pela obra perfeita da redenção. Né? E podemos chamar de redenção mesmo. Porque não sabemos nem como estamos vivendo aqui na Terra. Mas Cristo vem para nos redimir, né? Para nos curar, nos livrar de todo o pecado nosso e nos levar para Ele. Tá? Então nós temos realmente que agradecer a Deus por uma coisa que nós não merecemos, mas pela graça dele nós recebemos. Beleza? Beleza? Essa é a redenção. A redenção da igreja, a redenção dos cristãos, a redenção daqueles que se voltam para Deus e confiam na sua palavra e na missão que tem. Beleza, gente? Muito pesado? De boa. Beleza, vamos lá. Aqui eu quis colocar uma ideia da moeda, que é exatamente para a gente voltar no primeiro ponto, né? É como é que a gente, se a gente pudesse pegar uma nota de moeda, uma nota, ou uma moeda, de dinheiro mesmo, e cortasse ao meio, para cada um ficar com uma metade. Então, você tem lá uma nota, imagina que ela é 2 adesivos que você desgruda e fica uma nota de 100, por exemplo. Fica uma metade para uma pessoa, uma metade para outra pessoa. Ou você pega uma moeda de R$1, divide ela ao meio, separa as duas metades e dá R$1 para uma pessoa, R$1 para outra pessoa. O que acontece com esse dinheiro? Ou o que acontece com essa moeda se a gente fizer isso? Vandré, Fala. desculpa interromper, é que eu dei um zoom aqui na imagem e vi que o seu quarto slide tem uma moeda. Eu não sei se você está tentando projetar esse slide, mas isso aí a gente não está vendo, não. O que a gente vê é o seu PowerPoint aberto antes de ser projetado. Eu não sei se era isso que você queria. Peraí.
sempre apanho aqui. Que eu acho que tem que primeiro projetar, aí você volta no Google Meet e aí compartilhar uma tela e você compartilha a tela que está sendo projetada. Beleza. Eu acho que é assim. Tá vendo agora? Opa, agora sim, perfeito. Tá escrito ideia da moeda, nota de dinheiro, isso, né? Isso, tá aí. Ah, então é isso. Tá, beleza. Então é isso. Então, beleza. Então, o que aconteceria se a gente pegasse essa nota, essa moeda, e dividisse pelo menos, vamos dividir para duas pessoas, vamos cortar no meio essa moeda, cada um fica com uma parte da moeda e passa a utilizar. O que seria que aconteceria com essa moeda? Se a gente pegasse uma nota de R$ 100 e não cortasse ao meio, mas pudesse separar ela, imagina que ela fosse dois adesivos assim, e você separa os lados dela e cada um fica com um lado. Seria possível a pessoa utilizar isso daí? Vocês acham que a nota ou o dinheiro ou a moeda estariam valendo ainda com relação a isso? Então, a ideia é, por que eu estou falando do dinheiro? Porque a gente tem que ter a noção de uma coisa de alto valor, uma coisa que tenha valor. Tá? Então, o que acontece se você fizer isso? Separou, deixou de ter função. Separou, deixou de ter razão. Separou, não serve mais para nada. Então, essa é a ideia de quando Paulo fala sobre as duas ressurreições no mesmo capítulo. É impossível separar a ressurreição de Cristo da nossa ressurreição. Não tem como fazer isso. Tá? Então, e até porque ele faz essa analogia. Então, se Jesus não ressuscitou, então os mortos também não vão ressuscitar. Como é que a gente acredita na ressurreição de Cristo e não acredita na ressurreição dos mortos? Tá? Então, não tem como separar alguma coisa de alto valor. Duas coisas que são de extremo valor e que tem que andar juntos. Senão perde o valor. Tá? Perde o valor. 1 Coríntios 15, 12, acredito que foi até o que eu enfatizei aqui, ele fala bem isso daí, ó. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Né? Então, Paulo argumenta que não se pode escolher acreditar na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos corpos. Então, peraí, nós temos que entender isso daí. Tá bom, vocês muitas vezes, vocês que estão aqui, conseguem falar na ressurreição de Cristo porque vocês viram. Vocês foram uma daquelas pessoas que estiveram com Cristo, que estiveram ali com Ele, ou que souberam da morte dele e viram ele depois da morte. Tudo bem. E aí vocês passam a ressurreição dos corpos, eu não tenho como afirmar porque eu não vi, porque eu não conheço, eu não sei como vai ser. Então Paulo argumenta justamente isso, gente, não vamos separar. Não vamos separar. Vocês acreditaram na ressurreição de Cristo, então a ressurreição dos corpos vai ocorrer. Inclusive é muito melhor para nós acreditar nisso. Então ele leva aqui, a Bíblia diz que haverá um tempo quando todos ressuscitarão. O chamado ressurreição final. E aí, toda a parte de Coríntios e aí Apocalipse, que fala bastante, explica até quando ele vem, a igreja aparece, não sei se é uma analogia, se é uma forma figurada de se falar, mas fala até de se levantar dos túmulos, vai se levantar, né? Aí, isso eu digo de forma figurada, porque realmente é uma forma divina de se ver, porque a gente sabe que as pessoas que morreram viram pó, né? Então, e aí é que nós vamos falar depois sobre o corpo, né? Sobre o corpo. Esse corpo que vai levantar do túmulo, que vai levantar dali, qual corpo é esse, né? Que tipo de corpo é esse? Será que somos nós mesmos dessa forma? Será que voltamos assim? Voltamos num corpo espiritual? Então, Paulo está tentando ressaltar isso daí. Gente, ó, não separem esses dois assuntos. Não tenta aceitar a ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos corpos. Porque tá tudo, é uma moeda só. É um dinheiro só, é uma nota só. Tá? Então, vamos lá. Quais são o que nós temos, então, sobre os fatos ou sobre
as lições que nós temos, então, sobre as ressurreições, tá? A de Cristo e a nossa, vistas de um horizonte só, tá? De uma forma só. Então, primeiro, a ressurreição ela é um fato histórico irrefutável. E aí, eu vou precisar que vocês abram um pouco a Bíblia, e nós vamos buscar as respostas aqui. Por exemplo, o que as pessoas tentam negar a ressurreição de Cristo? Então, já houve tentativas de se negar a ressurreição de Cristo. E a própria Bíblia já refuta isso daí. Primeiro, Jesus não chegou a morrer na cruz, ele apenas desmaiou. Né? Então, Felipe, lê para mim Marcos 15, 44, 45, e o Corá abre em Mateus 27, 62, 66. Vou abrir aqui. Pode ler, Marcos. Quinze, 44 e 45, né? Tá no 15. Aqui. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Mateus 27, o quê, tio? Tem muita moto aí. 27, 62, 66. Tá aparecendo na tela? Ah, tá sim. Beleza. Tô loucão. Dormindo. Ainda. Aqui, aguarda no túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e dos fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Beleza. Então, a primeira tentativa é Jesus não chegou a morrer, ele só desmaiou. 2 passagens, essa por sinal nós vamos usar daqui a pouco também, fala sobre o centurião foi lá e viu, não, Jesus morreu. E outra, quando eles falaram com Pilatos, eles falaram, não, a pessoa está morta, porque senão eles teriam falado, não, vai que a pessoa foge, que não sei o quê. Não foi isso que eles falaram. Eles falaram, ó, vai que alguém rouba o corpo deles. Então, eles não estavam falando sobre uma pessoa viva, eles estavam falando sobre uma pessoa morta. Tá? Então, Jesus morreu. Então, guarda lá a casinha dele lá, porque pode ser que roube o corpo. Esse é o segundo. Os discípulos roubaram o seu corpo. Então, é uma forma de falar. Cardoso, você tá aí? Lê Lucas 24, 17 a 21. Lucas 24, 17 a 21, né? Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel.
Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Tá, 36 fala: enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Ou seja, Jesus aparece aos discípulos depois, então os relatos bíblicos eles não falam sobre os discípulos com o corpo de Jesus, tá? Então, eles mesmos ficaram assustados e espantados. Tá, só um minutinho. Daqui a pouco. Tá? E aí, então, não tem relato sobre eles, por exemplo, eles se assustaram quando viu Jesus, eles se assustaram quando souberam da história. Os que às vezes encontravam um homem ficavam perguntando: você não sabe o que aconteceu com Jesus, que ele morreu, não sei o quê. Então, um fato de os discípulos roubarem seu corpo não é o que aconteceu. Os inimigos de Jesus levaram seu corpo. Crianças. Os inimigos de Jesus levaram seu corpo. Então, o que está escrito aí? Para quê? Né? A história fala: para que os inimigos de Jesus levariam o corpo de Jesus? Se fosse assim, com certeza teriam aparecido com o corpo de Jesus durante as proclamações da ressurreição dos apóstolos. Mas esses silenciaram e tentaram pela força fazê-los calar, pois não tinham argumentos contra a evidência do túmulo vazio. Então, assim, tá bom, os inimigos de Jesus levaram o corpo, para quê? Então, por que na hora que os discípulos estavam pregando sobre a ressurreição, eles apareceram com o corpo lá e falaram: tá aqui, ó, aqui é Jesus, aqui, ó. Eles estão falando que ele ressuscitou e esse corpo aqui é de quem, então? Né? Aconteceu isso? Não. Tiveram chance de fazer isso? Muito. Não fizeram. E fizeram como? Já pela força. Tá? Tentaram calar eles pela força, porque não tinham argumentos contra a evidência do túmulo vazio. E por último, as mulheres foram até o túmulo errado. Esse é um dos argumentos também. Tá, elas foram até o túmulo errado? Tá bom. Por que depois, então, não foram pro túmulo certo, para ver se o corpo de Jesus estava lá ou não? Então, é um tipo de argumento que não bate, né? Tá, as mulheres foram pro túmulo errado e o túmulo estava vazio. Tá bom, né? Gente, vocês foram pro errado, não é no 12. O dele é o 14. Tá? Então vamos até o 14 agora. Então não, né? Então são alguns fatos, relatos que só ajudam a irrefutar a ressurreição de Jesus. Ou seja, aconteceu e não são esses argumentos que vão ser contra. Beleza? Segundo ponto, então. Testemunhas da ressurreição de Jesus. O próprio relato da Bíblia diz que o Senhor ressurreto apareceu durante 40 dias para várias pessoas. Tá? Atos 1:3. Acho que a Larissa não está conseguindo ler aí, né? Em voz alta. Só tem mais a Larissa? É a Larissa, o Gabriel, é isso? O Felipe? Tem mais alguém aí? O Gui Viola. Ah, o Gui tá aí. Ah, mas o Gui também não consegue ler. Consegue ler, Gui? Consigo. Lê Atos 1:3 então pra gente, ó. O quê? Atos 1:3. Tá. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Isso aí. O Gui também gosta de ler a nova tradução da linguagem de hoje. Tá bom. Beleza. Então, Jesus apareceu mesmo. Segundo ponto, foram cerca de 13 ocasiões diferentes dando prova evidente de sua ressurreição. Isso aqui a Bíblia já diz, a Bíblia cita, tá? As ocasiões. São vários textos aqui, são alguns textos que são colocados. Deixa eu ver qual que é isso. 1 Coríntios 15, que é o que a gente está lendo. 1 Coríntios 15, 3.
eu passei a vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito. Foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, apareceu a Pedro, apareceu aos 12, depois apareceu de uma só vez a 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive. Em seguida apareceu para Tiago, mais tarde aos outros apóstolos, depois todos ele apareceu também para mim, como para alguém nascido fora do tempo. Então existem alguns relatos de que ele apareceu por mais 13 ocasiões. Quando 1 Coríntios foi escrita, e a gente vê aqui, né, Paulo falando, muitas testemunhas da ressurreição ainda estavam vivas, e poderiam ter refutado Paulo caso as palavras dele a respeito fossem falsas. Então ele mesmo está falando aqui para a igreja, e ele fala, ó, ele apareceu para vocês, inclusive alguns aqui viram, estavam lá. Aí é o que vem ao ponto dele. Por que essas pessoas então não levantaram a mão e falaram, opa, não era ele, não era Jesus, não era o corpo dele, não era Jesus que estava ali. Então ninguém foi contra a palavra de Paulo enquanto ele falava. Tá? E aí são vários fatos que são várias passagens bíblicas, então, que falam sobre a pregação da palavra, da ressurreição, e não teve momento de ir contra essa palavra e tudo mais. Tá? Pelo tempo, a gente não tem muito tempo para ler as passagens, mas estão registradas, sim, então, testemunhas. E eu tento acabar a aula ainda hoje, beleza, gente? O mesmo poderia ter ocorrido com Pedro. Pedro também, quando ele faz um discurso sobre a ressurreição de Jesus na festa de Pentecostes, poderia ter sido ali falado, olha, não, eu conheço pessoas que estiveram naquela época, não, eu estive lá e não vi, sabe? Ninguém foi contra as palavras dos discípulos ou das pessoas de Jesus quando elas falavam sobre a ressurreição, beleza? Então, testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, esses são fatos que ocorreram que mostram a ressurreição de Jesus. Tá. E a ressurreição de Jesus? Qual o impacto que essa ressurreição tem nas nossas vidas? A ressurreição de Cristo nos garante uma vida nova, né? Eu mesmo li aqui em 1 Coríntios 15, que fala assim, ó, e se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Tá? Então, a ressurreição de Jesus, ela veio para nos garantir uma vida nova. Romanos diz o seguinte: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então, a ressurreição de Cristo, ela é imprescindível para uma vida nova, para uma vida cristã e para uma vida de sentido, né, na vida evangélica, na vida cristã, tá? De sentido. Sem a ressurreição, nada teria sentido. Sem a ressurreição, não seríamos justificados, pois a obra de Cristo, realizada através de sua morte, não poderia ser aplicada a nós. Então, quando Jesus morreu, como é que a gente fala? Nós fomos justificados. Na fé, nós somos justificados pela ressurreição de Jesus, pela morte e ressurreição, pois hoje já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a obra de Cristo, realizada através de sua morte, não poderia ser aplicada a nós, então. Tá? Beleza, gente? Segundo ponto, então, do impacto da ressurreição. A ressurreição de Cristo garante vitória sobre a morte. Próprio 1 Coríntios 15, que é a base do nosso texto, depois vocês podem até ler tudo isso daí, ele fala bem, porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Olha só que interessante. Assim também, porque por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Aqui ele faz a comparação, né, entre Adão e Jesus. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Então, ele nos garante
a vida eterna. Quando Adão, vou pegar o texto aqui. Com Adão, a morte entrou no mundo. Com Cristo, a ressurreição dos mortos entrou no mundo. Beleza? Então ele dá bem essa ênfase. A ressurreição de Jesus nos garante vitória. Sem a ressurreição de Cristo, a morte é o único destino do homem. Entenderam essa frase, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, então a morte é o fim. Não tem mais nada depois disso. Tá? Então Jesus Cristo, a ressurreição dele vem para nos garantir vitória sobre a morte. Se não há ressurreição, não há vantagem nenhuma em ser honesto, ser justo, ser piedoso, viver conforme as regras. A lei da selva seria a única válida. Isso a gente pode afirmar categoricamente, porque quem não acredita, quem não vive segundo a crença na ressurreição de Jesus e numa vida mediante os ensinamentos de Jesus, vive isso daí. A lei da selva é a única que vale. Eles não precisam ser honestos, não precisam ser justos, ser piedosos, porque eles não têm para onde ir. Entendido? Entendido esses pontos, gente? Estou tentando ser bem claro com relação ao que está sendo colocado, para mostrar fatos, de fato, que a ressurreição existiu e o que ela traz para a nossa vida. Beleza, terceiro ponto com relação a isso, ao significado da ressurreição. A ressurreição de Cristo, então, tem influências duradouras, né? Em 1 Coríntios 16, 2, diz o seguinte: todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Atos 20, depois eu vou pôr o texto, vocês vão entender o que ele está falando. Atos 27. No sábado à noite, nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. O que quer dizer um pouco sobre a influência? O que a ressurreição tem influência até hoje, né? Antigamente, o dia de descanso, ela era resguardada para o sábado, sétimo dia, e ela mudou para o primeiro dia da semana, tá? Então, os relatos falam sobre o sábado e depois os relatos passam a ser para o primeiro dia da semana. Então, é um fato que a ressurreição fez, não assim, não foi de forma categórica, né? Não é uma coisa assim, a ressurreição aconteceu, então vamos mudar. Não, mas por consequência, o próprio dia de descanso, que era falado sobre o sábado, o sétimo dia, passou para o primeiro dia da semana, pelo menos no Novo Testamento. A ressurreição diferencia o cristianismo das demais religiões, né? As escrituras anunciam um Cristo que estava morto, mas hoje vive, tá? Então esse é o terceiro ponto sobre como é que a ressurreição de Cristo influencia as nossas vidas até hoje, então, tá? Como é que fatos que ocorreram há 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, influencia não só a nossa vida cristã, tá, gente? Não só a nossa, mas influencia o mundo, influencia até a diferença entre as religiões e tudo mais. Porque nós acreditamos num Cristo que estava morto e ressuscitou. E isso é que nos guia todos os dias na nossa crença e naquilo que a gente acredita. Beleza? O último ponto aqui do fato, né? Do fato da ressurreição durar até hoje, é que ela produz conforto e coragem, né? Atos 4:13, eu estou com Atos aqui, eu estou lendo mais rápido só para a gente não ficar sem um embasamento bíblico, até porque é a Bíblia que está respondendo tudo isso. Atos 4:13 diz o seguinte: os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Então, os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou devemos obedecer a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido.
Com a morte de Jesus, os apóstolos ficaram com medo. Não sabiam, negavam Jesus, falavam que não andavam com ele, morreram de medo com tudo que era questionado em relação a Jesus ou a andar com Jesus. Mas quando ele ressuscitou e deu a ordenança aos discípulos, conversou com eles e mostrou, olha, eu estarei com vocês todos os dias para vocês cumprirem a missão. Eles passaram a se tornar até ousados para cumprir a missão. Nós sabemos o que acontece e o que aconteceu com os discípulos. Perseguições, lutas, brigas, apanharam, foram presos, foram mortos. E tudo isso para cumprir a missão de Jesus. Para falar sobre esse Cristo que veio ao mundo e ressuscitou. Né? Então, ainda hoje, a mensagem da ressurreição transforma vidas. Dá força e coragem para o cristão enfrentar todos os tipos de perseguições e ameaças. Né? Hoje nós temos muitos relatos, né, sobre a falar da palavra de Deus e tentar introduzir a palavra de Deus em lugares que não podem, em lugares que é proibido. E mesmo assim, as pessoas, mediante a força que Cristo dá, a ação do Espírito Santo nessas pessoas, elas enfrentam as dificuldades para poderem falar de Cristo. Certo? Bom, então, o que a ressurreição então traz para nós agora nas nossas vidas, né? Vimos que é um fato que não tem como se negar, os argumentos não servem contra a ressurreição. Vimos que é uma coisa que dura até hoje, né? O impacto da ressurreição de Jesus vai até hoje, e principalmente que ela é a esperança para a eternidade. A ressurreição de Cristo é a base da nossa certeza, não apenas em relação ao passado e ao presente, mas principalmente ao futuro. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, quando a gente fala aqui sobre a ressurreição de Jesus que ocorreu no passado, essa é a nossa esperança para aquilo que vai acontecer no futuro, a nossa ressurreição. Como e quando as pessoas ressuscitarão? Então, aqui são alguns fatos, né? Algumas coisas assim. Tá, lá em 1 Coríntios mesmo, os coríntios perguntam para Paulo como é que as pessoas então vão ressuscitar, né? Inclusive ele faz aquela analogia. Saindo um pouco do que 1 Coríntios fala, a 1 Tessalonicenses 4:13 diz o seguinte: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque a voz de comando e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. É um relato total, inclusive das figuras que a gente vê na internet, né, ou em livros, né? Parece realmente aquela figura, né? Aquele céu se abrindo, Jesus vindo lá do céu, aparecendo para nós. Neste momento, possivelmente, já levou os mortos, já levou a igreja e aparece para os que estão vivos. Né? Então, são várias passagens ali. Os mortos terão prioridade em relação aos que estiverem vivos na volta de Jesus. Os cristãos ressuscitarão para o arrebatamento e os ímpios para a condenação. A gente sabe, né, as passagens bíblicas, se eu não me engano, João, fala bem dessa separação, né? Cristo veio para os cristãos e esses serão arrebatados. Os ímpios são para a perdição. Né? Uns vieram para serem salvos, outros vieram para a perdição. Então, os ímpios eles vão para a condenação. Aí não tem como fugir disso. Não vou falar sobre condenação e arrebatamento, porque é a próxima lição. Coisa que o Felipe
se vira para falar, beleza? Os que estiverem vivos na volta de Cristo não passarão pela morte, mas serão transformados e terão o mesmo corpo da ressurreição. Aqui que nós vamos falar um pouco. Terão o mesmo corpo da ressurreição. Então, como será o corpo da ressurreição? Gente, todos os relatos, todos os vídeos ou os filmes que a gente assiste, eles mostram sempre, quando Jesus ressurge, uma pessoa branquinha, né, aquelas roupas limpinhas, tudo, mas no mesmo formato da pessoa que morreu. Você reconhece ali, você olha e você fala, é Jesus antes e Jesus depois. Não tem aquele negócio igual o Superman, ele tira o óculos, é uma pessoa, ele põe o óculos, é outra pessoa. Não. Para nós são os mesmos. Ali aparece a mesma pessoa. O mesmo ator que está fazendo antes de Jesus faz depois de Jesus, né? Depois que ele morre. Então, a Bíblia, só que os relatos bíblicos, eles mostram um pouco que talvez não seja isso que acontece. Por quê? As mulheres vão lá no túmulo e não reconhecem a pessoa que aparece ali. Acham que é um anjo, acham que é alguém da luz, alguma coisa assim. Quando Jesus aparece para o pessoal que está caminhando, eles não reconhecem Jesus. Como que pode? 3 dias se passaram e você não reconhece a Jesus que está ali? Né? Tudo bem. Se a gente for considerar o que a Bíblia relata com relação ao quanto Jesus apanhou para chegar na cruz, ele ficou transfigurado, realmente a gente não iria reconhecer se Jesus aparecesse daquela forma, né? Todo machucado, todo transfigurado, com aquela cara toda machucada, toda... Não é isso que acontece, né? Então, assim, talvez o corpo seja um corpo mesmo, seja um corpo material, não sabemos. Mas possivelmente não é um corpo reconhecível, porque Jesus aparecia para todo mundo e ninguém reconhecia. Jesus tinha que falar, olha, Jesus tinha que mostrar a marca, Jesus tinha que mostrar a marca nas mãos, Jesus tinha que mostrar a marca do lado. Quando Jesus falava uma determinada palavra, aí eles percebiam como, quando ele apareceu lá para os discípulos no caminho de Emaús, Jesus entra na casa deles e quando Jesus fala umas palavras, aqui eles falam, opa, essas palavras são de Jesus. Ou seja, talvez não se reconheça o corpo pós-ressurreição. Mas toda a identidade e a história, ela é mantida. Tá? Toda a identidade da pessoa, toda a história que passou, que a pessoa vivenciou, ela é mantida. Mas talvez em outro corpo, tá? Não sei dizer muito bem sobre isso, ó. A biologia do corpo da ressurreição final é algo que não temos como investigar, não temos como entender agora. Só sabemos que uma semente, aí Paulo faz essa comparação lá, né, em Coríntios, ele fala sobre a semente. A semente ela é bastante diferente da planta, que um dia ela se tornará. Você joga uma sementinha, surge uma árvore estrondosa. Você joga uma sementinha lá, parece melancia, por exemplo. Joga uma melancia, um caroço de melancia, surge a plantação de melancia. Então é diferente. Assim também o corpo lançado à sepultura, na ressurreição, será um corpo incomparavelmente mais glorioso. Tá? Assim como Jesus apareceu lá, todo brilhoso, né? A gente sempre vê Jesus sempre brilhando, Jesus sempre limpinho, branco, né? Provavelmente o nosso corpo será assim também. Tá? Não temos como falar muito sobre isso, porque a gente não sabe como será. Mas que será um corpo mais glorioso e porque estaremos na presença de Jesus, com certeza. Podem pensar sobre isso. Joia? Para encerrar, o último ponto, gente, já está aqui chegando o nosso momento final, nosso tempo. E se não houvesse a ressurreição, então tudo isso, gente, os 3 pontos aqui colocados, só nos ajudam a entender melhor e a confiar mais ainda na ressurreição de Jesus. A entender que a ressurreição ela é importante, ela é crucial para a nossa vivência cristã, ela é crucial para a nossa transformação, para a nossa aceitação, para a nossa redenção, para aquilo que a gente quer viver e aceitar a Cristo. Agora, e se não houvesse a ressurreição, então? Como o próprio Coríntios, ela narra, desde 1 a 58, fala sobre as pessoas não questionando a ressurreição.
né? Então, o versículo 2, por exemplo, falaria: a nossa fé seria vã. O versículo 14 já fala assim, ó, nossa pregação seria inútil. Se você fala que Jesus não ressuscitou, então por que a gente está pregando aqui? Por que a gente está falando? O 15 já emenda, fala, nosso testemunho seria falso. Ó, vocês estão falando coisa de Deus que ele fez e ele não fez. Vocês estão falando que Deus vai ressuscitar os mortos, vocês falam que Deus vai ressuscitar, que Jesus vai ressuscitar no nosso meio e ele não aconteceu. O versículo 17 seria mentiroso, nossos pecados não seriam perdoados. O versículo 19 fala, nossa esperança então não existiria, seria vazia. E o versículo 19, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se não houvesse a ressurreição, nada do que nós acreditamos e pregamos e falamos e testemunhamos e somos perdoados e temos esperança e somos felizes, nada disso aconteceria. Não seríamos assim. Então, gente, graças a Deus, o quê? Graças a Deus, Jesus ressuscitou. E hoje a gente proclama isso, a gente fala sobre isso e a gente canta isso. Né? Que Jesus ressuscitou. Hoje, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque ele ressuscitou, venceu a morte e nós podemos viver a sua vida. Então, para você crê mesmo no que acabamos de estudar? Você crê, ou para você tudo isso que é falado, tudo isso que é visto aqui, não passa de uma historinha, não passa de alguma coisa que aconteceu no passado, não passa de alguma coisa que os nossos avós contam, e eu não sei se eu acredito. Se você não tiver a verdadeira vivência com Cristo, tudo isso aqui é em vão. Se você não tem a vivência de estar na palavra, de viver conforme aquilo que Cristo nos ensina na palavra, e os discípulos e todos aqueles que falam através do Espírito Santo, tudo isso é em vão. Então, que diferença faz para você, o crente da atualidade, saber que ressuscitará no dia final? Faz diferença para você? Você vive sabendo que você vai ressuscitar com Jesus Cristo um dia? Talvez você não vai estar morto, talvez você vai estar vivo, talvez você, em vez de morrer, vai ser arrebatado. Legal. Então, como é que você vive para isso? O que você está fazendo para isso? Como está a sua vida em relação a tudo isso? Graças a Deus, Jesus ressuscitou. Que a gente possa viver conforme isso, conforme esses ensinamentos, para a gente saber que a ressurreição dele não foi em vão, para o mundo e para a nossa vida. Beleza, gente? Certo? Certíssimo. Suave. Eu vou voltar aqui. Eu, às vezes apanho um pouco aqui, mas... Ah, a Rebeca entrou, eu nem vi. Voltei. Beleza? Corá, tá aí ainda, Corá? Eu tô. Termina com uma oração pra gente aí, que a gente possa seguir aí. Esse exemplo, né? O significado da ressurreição para nossa vida, que é um fato crucial. Oi. Foi meu irmão mais novo. Miguel. Ele não é tão mais novo assim, hein? Não, é 4 anos mais novo. Fala, Miguel. Então, sorry. Então, beleza. Bom, Deus, eu quero te agradecer primeiro, Senhor, pelo dia. Quero te agradecer porque mais um dia a gente pôde acordar e a gente acorda para glorificar o teu nome. Muito obrigado por isso, Pai. Deus, eu também quero te agradecer pela aula, Senhor, que foi muito boa. Quero te agradecer porque o Senhor inspirou o tio para ele falar com a gente. Senhor, mas também quero pedir ajuda para que o Senhor possa nos ajudar sempre a conseguir enxergar o verdadeiro significado de Ti, Senhor. Que a gente não possa dar apenas respostas que até um ateu iria saber, mas sim resposta de um verdadeiro cristão. Senhor, nos ajude a compreender mais a questão da ressurreição e da morte, nos ajude a aceitar ela, Senhor, porque só assim a gente vai estar se entregando por completo a Ti.
Perdoe os nossos pecados, Pai. É tudo que eu te peço. Agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Belezura, gente. Um bom domingo aí, uma boa semana. Semana que vem um assunto fácil para o Felipe. Arrebatamento. Tranquilo, oxe.